O tema da nossa aula, velocidade média, trajetos divididos em duas ou mais partes. Por que duas ou mais? Porque pode ter 3, 4, 5 partes. Tá bom? Nós estamos há 3 aulas aprendendo a calcular velocidade média. E como é que eu calculo velocidade média? Só tem um jeito. Só tem um jeito não, né? Só tem uma equação que nós vimos até agora, que é distância total dividido por tempo total. Não é isso? Inclusive, se foi, parou, perdeu, se perdeu no caminho, não importa. É a variação da distância dividido pela variação do tempo. Quanto ele se locomoveu dividido por quanto tempo ele gastou. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular a distância total que ele percorreu e dividir pelo tempo total. Se eu fizer isso, eu tenho 100% de certeza, se isso não é um pleonasmo, né? Eu tenho 100% de segurança que eu estou calculando certo. Porque a física me diz isso, que velocidade é a distância total dividido por tempo. Se der igual a 77,5, beleza. Se não der, aquilo lá está errado, como provavelmente deve estar. Tá bom? Eu só vou abrir mais um slide aqui para a gente ter mais espaço para fazer com tranquilidade, não ficar emboladas os paranauê. Perfeito, irmão? Então, se liga nisso, Joe. Ó, quanto tempo ele gastou na primeira parte? Eu já tenho, ó, 2 horas. Quanto tempo ele gastou na segunda? Eu já tenho também, 3 horas. Então, eu já sei quem é o tempo total. Tá certo? Tempo total é 2 mais 3. O tempo total é 2 horas. Lembra da minha letra como ela era no quadro, tá? Que ela era bonita. Vocês lembram? Vocês não lembram, né? Não fica me julgando, não, porque desenhar na tela com a tela em pé é osso, irmão. Eu já tenho o tempo total. Para calcular a velocidade média, eu preciso agora saber qual é a distância total percorrida. Então, o que eu vou fazer? Aplicar a equação da velocidade média para a primeira parte e para a segunda parte. Então, ó, primeira parte. Primeira part. First part. First part. Ok. Eu preciso saber qual é a distância. Eu preciso saber quanto ele se locomoveu na primeira parte e quanto tempo ele gastou. Quanto tempo? Opa, aqui é 1. T1. T1 eu já sei, é 2. E eu tenho a velocidade que ele gastou na primeira parte. Aliás, que ele desenvolveu na primeira parte, 75 km por hora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a equação da velocidade média. Então, vai ser um show de equação da velocidade média aqui, ó. Eita, nós. Vamos fazer ela várias vezes. Eu vou usar a velocidade 1, o tempo 1 e calcular quanto ele andou na parte 1. Olha só. Uau, não é mesmo? Claro, tá? Então, se eu estou usando o tempo que ele andou na parte 1, 75. Se eu colocar o tempo que ele gastou na parte 1, que é 2, eu vou achar a distância que ele percorreu na parte 1. Multiplica cruzado, crossings multiplying, aí, 75 vezes 2, ele percorreu uma distância de 150 quilômetros, tá ok? Tá aí essa questão aí para vocês, tá ok? Então tá ok. Beleza? Então eu já sei quanto ele andou na primeira parte. Então eu vou descobrir quanto tempo ele gastou e quanto que ele andou na segunda parte. Ah, professor, quanto tempo a gente já sabemos? A gente já sabemos. Olha aí o português. Um abraço para a professora de português. Quem dá aula de português para vocês? Vamos fazer a segunda parte agora, ó. Second part. Ok, alright. Vamos lá. Quanto ele andou na parte 2? Quanto tempo ele gastou na parte 2? Qual foi a velocidade da parte 2? A velocidade eu sei foi 80. O tempo que ele gastou eu sei foi 3 horas. Aliás, foi 80 quilômetros por hora. E eu vou descobrir então quanto que ele andou na parte 2. Professor, eu estou me perdendo. Opa, liga o GPS aí, irmão. Ó, a gente está calculando qual é a distância total que ele percorreu. Quanto tempo ele percorreu, já sabemos, né? Mas estamos descobrindo quanto tempo ele percorreu para fazer distância total por tempo total. Por quê? Porque isso com certeza é a velocidade média. Tá bom? Beleza, gente? Beleza, Tereza? Tranquilo, Murilo. Certo, Roberto? Então vamos lá. Vamos lá. Velocidade 2 é a distância da parte 2 dividido pelo
tempo da parte 2. A velocidade 2 é 80. A distância da parte 2 é o que eu quero. A ante diz, tá ok? E ok. Beleza? Vai multiplicar cruzado aqui. Vai ficar... vou fazer aqui no cantinho para não mudar de slide, que às vezes até, né, atrapalha mais. Vai ficar 80 vezes 3. Tá ok? 80 vezes 3, meu filho. 3 vezes 8, 24, com mais 240 km por metro. Quilômetro por metro não, só quilômetro. Tá muito pequeno aí ou tá dando para enxergar? Vamos então, agora nós podemos calcular, nós já vimos calculado qual é o tempo total, claro. O tempo total é o tempo da parte 1 mais o tempo da parte 2. O tempo total é 2 mais 3, perdão. 2 mais 3, que é 5. Isso é o tempo total. Ok? E agora a gente pode calcular a distância total. Claro, a distância total é ΔS1 mais ΔS2. Nós acabamos de calcular isso. Ele percorreu na primeira parte 150 quilômetros e na segunda ele percorreu 240. Ou seja, ele percorreu no total 390 quilômetros. Estou certo? Provavelmente que eu não vou mais falar. Tá ok. Tá ok. Beleza, gente? Então agora sim, vamos substituir isso na equação da velocidade média. Velocidade média é distância que é 390 quilômetros dividido por 5 horas. Perfeito? Perfeito. Muito bem. Muito bem, muito bem, bem, bem. Jingle Bells. Olha só. 30 por 6 dá 6, 360, 90 por 5 dá 18, não é isso? 18, 5 vezes 3, 540, isso mesmo. Essa velocidade é 78 quilômetros por hora. Ou seja, velocidade média não é a média das velocidades. Quando nós calculamos a média das velocidades, nós chegamos a um valor de 77,5. Quando calculamos a velocidade média, a gente chegou em 78. Aí alguém mais desatento vai falar assim, professor, mas é uma questão de aproximação. Aproximação aonde, amigo? Onde que a gente aproximou? Onde que a gente usou aproximação? Em nenhum lugar, tá? Esse resultado aqui é exato e todos os outros foram exatos. Coincidentemente, neste exercício, a velocidade média, ela ficou próxima da média das velocidades, tá bom? Então, ó, velocidade média é diferente, ó, sinal de diferente, de média é acentuada, média das velocidades, ok? Não cometa mais esse erro. Na verdade, matematicamente, o que tu teria que fazer aqui seria uma média ponderada. O que que acontece? Eu não sei se você percebeu, mas esse valor ele ficou mais perto de 80 do que de 75. Não é? Por quê? Porque eu viajei mais tempo com 80. Eu fiquei 3 horas viajando com 80, ó. Sacou? Então, para quem gosta de uma matemática, aí um abraço para a professora Kátia Socorro Robertolá, esse bicho. Essa grande fera aí, meu, da matemática, bicho. Ô, louco, hein? A gente andou mais tempo com a velocidade de 80, só andou 75, tá? Então, por isso que é uma média ponderada. Agora, por que deu tão próximo? Porque as velocidades eram muito próximas, né? 75 e 80. Então não tinha como, vai ter que ficar em 75, 75 e 80, então não tinha como não ser próximo dos resultados. Tá certo, gente. Então, talvez a coisa mais importante que a gente vai ver na aula de hoje é isso. Velocidade média não é a média das velocidades. Então, quando eu tenho um trajeto dividido em duas ou mais partes, o que eu tenho que fazer? Eu vou dividir e estudar parte a parte. Encontrar qual é a distância e o tempo percorrido em cada parte.
qual é a distância e o tempo percorrido em cada parte. Em geral, o exercício vai te dar ou o tempo ou a distância de uma das partes para você encontrar o outro. E quando você encontrar quanto você andou na primeira parte, quanto você andou na segunda, quanto tempo você gastou na primeira parte, quanto tempo você gastou na segunda, faz distância total dividido por tempo total. Vamos lá, gente, respira aí e vamos fazer isso aqui em 3 partes. Ah, professor, é mais difícil, não quero, não quero. Não, não é difícil, é mais comprido, só isso. Então, nós vamos estudar 3 partes. Aplicar a equação da velocidade média na primeira, na segunda, na terceira, depois aplicar para o total, fazendo o ΔS total dividido por o ΔT total, beleza? Então, olha só, ele diz o seguinte, 3 amigos, Pedro, Fábio e Carlos, fizeram uma viagem longa e vão revezando na direção. Pedro dirige por 2 horas, ó. Tá aqui, ó. Eu já tenho o tempo que ele dirige, 2 horas, com velocidade de 80. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos tentar. Eu vou fazer pequenininho aqui. Vou dividir esse slide em 3 partes, tá? Primeira parte. Então, qual é a velocidade da primeira parte? V1 é 80. Eu não vou pôr a unidade, gente, para não ocupar espaço aqui, mas está tudo em quilômetro por hora e tempo em hora. O exercício me deu quanto tempo, né? Que eu até marquei ali, 80. Aliás, 2. Eu vou marcar aqui 80. 2 horas. Então, o que eu preciso saber aqui? Qual é a distância que o Pedro percorreu? Qual é a distância dessa primeira parte? Tá bom? Tranquilo? Vamos continuar lendo. Olha aí. Fábio. Agora, Fábio. Fábio também dirige por 2 horas. Então, a segunda parte. Fábio, grande Fábio. Ô, louco, bicho. Ele também dirige por 2 horas, mas com velocidade ligeiramente maior, de 85. Tá? Então, V2 é 85. Então, eu também vou precisar descobrir qual é a distância que o Fábio andou. Qual é a distância da segunda parte. Beleza, Tereza? Aqui. Terceira parte agora. Ó, Carlos dirige por apenas 1h30. Ai, professor, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Gente, como é que eu faço 1,5 na matemática, aliás? O que é meio na matemática? 0,5. Então, 1,5. Esse é o do Carlos, tá? E com velocidade de 90. Olha aí o Carlos. Eu também vou procurar aqui o quê? A distância que o Carlos andou. Então, se eu somar os tempos, eu já sei o tempo total. 2 mais 2 mais 1,5. 4, 5,5. Perfeito. Eu já sei o tempo total. O que eu preciso? Da distância que eles percorreram. Eu não posso calcular a velocidade. Ó, vou corrigir aqui, ó. Aqui é 2, não é 1. Eu não posso calcular a velocidade sem ter a distância total. Tá, então você vai aplicar agora 3 vezes a equação da velocidade média. Tá bom? E vai achar nas 3, você vai achar distância. Então é bem fácil, que é só multiplicar a velocidade pelo tempo, né? Olha aí. Vou colocar aqui. Ó, V1 é, ó, velocidade 80. Distância da parte 1 é quem eu quero. Tempo da parte 1, 2. O 2 vai multiplicando, como eu disse, né? É só pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo. Quanto que ele andou aqui? Qual é a distância percorrida? 160 quilômetros. Perfeito? Ah, professor, eu preciso fazer exatamente como o senhor faz? Não, mas a minha forma de fazer é muito bonita, né? Muito organizada. A organização é importante. Tá bom, gente? Quem tem os melhor desempenho acadêmico são os alunos mais organizados, que não são necessariamente os mais inteligentes. Tá certo? Velocidade da parte 2 foi de 85, né? O grande Fábio dirigindo essa fera da direção, bicho. E aí, o tempo que ele usou, que ele gastou, também foi 2 horas. Daí já cansou, já trocou. Então, muito fraco esse povo, né? Então, o 2, que está dividindo a incógnita, vai para o outro lado, porque eu preciso isolar a incógnita. A incógnita é o que eu quero, é o ΔS. O que é incógnita, professor? Aquele queijo? Não. É um queijo? Ricota.
Incógnita? Não. Não foi boa essa piada não, né? E aí, vocês não me descontem que eu tô já cansado. Sexta-feira, fim de tarde, né? Beleza, pessoas do mundo. Olha aí. 85 vezes 2, o Pedro já fez a conta aí. Eu também já fiz aqui de cabeça, que eu não sou bobo. Tá, 170 quilômetros. O que nós vamos ver na parte 3? O que fazemos sempre. Aplicar a equação da velocidade média. Velocidade média da parte 3 foi de 90, a distância é o que eu quero, e o tempo aqui foi de 1,5. 1,5 vai multiplicando. A prática leva à perfeição, meus amigos. Vamos lá, mais uma vez. Sabe quanto que dá isso aí? Eu já sei. Dá 135. Uau, professor! Mas você é incrível mesmo, não é? Pois é. É o que dizem por aí. Multiplicar por 1,5, gente, é você pegar o 90 e somar mais metade de 90. 90 vezes 1,5. Não é isso? É ou não é? Pô. Pô. Apple, como diria o Steve Jobs. Apple. Essa foi boa, essa foi boa. E o que a gente vai fazer agora? O que fazemos sempre. Aplicar a equação da velocidade média. Certo, pessoas do mundo? Terráqueos. Mortais. Olha aí. Só que agora eu vou aplicar essa equação fazendo o quê? Distância total e tempo total. Não tem nada, ué, disse a Dora Alice. Olha aí. O tempo total, eu falei para vocês que eu já tinha até calculado lá no início, né? A primeira parte foi 2 horas, a segunda parte mais 2 horas e a terceira parte 1h30. Então vai dar 5,5, ó, 2 mais 2. Tava longe do mic, né? Melhorou aí. 2 mais 2 mais 2 dá 4, 5 horas e meia de viagem. Ok? Então, esse é o tempo total. E a distância? Distância total. Então, vamos lá, ó. Parte 1, mais da parte 2 e da parte 3. Vocês lembram dos valores? Não, professor, mas eu a lembro, que eu sou bom de lembrar. 160, 170, mais 135, ok? Quanto que vai dar isso aí? Opa, vou ter que usar minha calculadora aqui. 465 quilômetros é a distância total. Espera aí, deixa eu apresentar. 465 quilômetros, tá bom? Então agora, meus queridos, é só substituir na equação. E agora, só terminando aqui, vamos fazer essa conta aí. Vamos lá? Então, a distância total, 465 quilômetros, dividido pelo tempo total, que é 5,5 horas. Isso é velocidade média, meus amigos, 84,54 quilômetros por hora, tá ok? Então, 84,54, aproximadamente, né? Deu uma dízima periódica ali, quilômetros por hora, tá? Beleza? Então, agora está na tela de vocês o exercício número 4, beleza? Então, em geral, o que a gente faz? A gente vai estudar as partes. Então, eu tenho essa viagem dividida em 2 partes. Em geral, eu estou interessado em descobrir quanto ele andou na primeira parte e quanto tempo ele gastou na primeira parte. Quanto tempo ele andou na segunda, quanto tempo ele gastou na segunda e assim por diante, quantas partes tiverem, né? Tá certo? Se tiverem mais, eu vou fazendo mais. E aí eu posso descobrir qual é a velocidade média da viagem toda. O que acontece é que tem uma questão um pouquinho diferente, né? Por isso que eu deixei esse por último. E o próximo também vai ser um pouquinho diferente. Mas vamos lá, para a gente praticar. Ele diz assim, um trajeto de 412,5 km é feito em 2 partes. Sendo que na primeira são percorridos 210 km. Eu posso preencher a minha tabelinha aqui, ó. Delta S1, 210 quilômetros, com velocidade média de 70 km por hora. Opa, eu tenho a velocidade 1 aqui. Então, eu posso calcular quanto tempo ele gastou na primeira parte, tá? Porque eu tenho distância e tenho tempo. Posso calcular isso aqui.
Qual deve ser a velocidade média no segundo trecho? Então, olha o que ele pergunta. Ele pergunta quem é V2 no trecho restante para que a velocidade média do trajeto seja de 75. Então, ele já deu a velocidade final. Ó, eu tenho esse cara, 75. Então, por isso que eu falei que o exercício é um pouquinho diferente, tá? Beleza? O que ele quer? Ele quer essa velocidade aqui. Eu sei qual é a distância percorrida na parte 2? Pensa aí comigo. Eu sei? Não, professor, o exercício não me deu. Bom, mas ele me deu o total. O total, o trajeto total é 412,5. E são percorridos na primeira parte 210. Então pensa comigo, quanto que ele andou na segunda parte? Ele andou o que faltou. Então, é 412,5 menos 210. Essa é a distância total percorrida. Ó, vou até apagar isso aqui para usar esse espaço aqui. Então, qual é a distância da parte 2? Aqui não precisa fazer ensino médio para saber, né, gente? Ó, se o total era isso e primeiro ele andou isso, falta quanto? Falta a diferença desses dois para andar, né? Quanto que dá essa diferença aí? Estou sofrendo aqui hoje, 202,5 quilômetros, tá? Beleza? E aí, o que ele está perguntando? Qual é a pergunta da questão? Qual é a velocidade na parte 2, ó? No trecho restante. Então, ele quer o quê? Ele quer V2. Quanto que é V2 para que a média dê uma velocidade de 75? Bom, eu não sei quem é T2, então eu não posso calcular quem é V2. Tá certo? Tá me faltando esse cara aqui, ó. Tá certo? Agora, se eu sei qual é a distância total, e eu sei quem é a distância total, é 412,5 quilômetros, e eu sei qual deve ser a velocidade total da viagem toda, é 75 quilômetros por hora, eu posso calcular qual é o tempo total dessa viagem, em horas. E aí eu vou poder calcular quanto tempo eu tenho que gastar nessa parte 2 aqui, porque eu já sei qual é o tempo da... Eu posso calcular o tempo da parte 1 também, ó. Tá? Eu tenho a distância e a velocidade da parte 1. Então, posso calcular quanto tempo ele gastou aqui. E posso calcular quanto tempo ele gastou no total. E a diferença desses dois é o tempo que ele gastou, que ele precisa gastar na parte 2. Tá certo? Então, vamos lá. Então, na primeira parte, eu vou calcular o tempo que ele gastou na primeira parte. Então, primeira parte, tá certo? Eu vou fazer velocidade 1 é delta S1 dividido por delta T1. Ok? A velocidade média da parte 1 é 70 e a distância percorrida é 210. Se você é bom de matemática, você já percebeu que dá 3 horas, né? Né? Claro, vai dar 3 horas, ó. Multiplica cruzado, fica 70 vezes delta T1, que o 70 vai passar dividindo para isolar o delta T1. Então vai ficar 210 dividido por 70, que é o mesmo que 21 por 7, que é o mesmo que 3 horas. Ok? Aí, se for lá para a parte 2, o que vai acontecer aqui? Na parte 2 eu não posso calcular nada, porque eu só tenho a distância dela, ó, que é 202,5 quilômetros. Eu não sei quanto tempo ele gastou na parte 2 e eu não sei quem é a velocidade 2. Aliás, a velocidade 2 é a minha queridinha, né? É a quem eu estou procurando. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a equação da velocidade média para toda a viagem. Por quê? Ô, Senhor, me ajuda agora. Porque eu sei qual é a velocidade. Ele quer que a velocidade seja de 75. Eu sei qual é a distância total. Então, eu vou calcular o tempo total gasto. Ó. Se a velocidade tem que ser de 75, quanto tempo ele vai andar para percorrer 212,5? Quanto tempo ele vai gastar? Multiplica cruzado, igual nós fizemos aqui. Vai ficar 75 vezes ΔT
vai ficar 412, igual a 412, o 75 vai passar dividindo, então o ΔT total é 412,5 dividido por 75. Quanto que dá isso aí? Hoje eu fui esperto, deixei minha calculadora aqui, ó. 412,5 dividido por 75. É 6,62 horas. Tá? 6,62 horas. Então, esse é o tempo total. Então, agora pensa comigo. Se na primeira parte ele gastou 3 horas, quantas horas ele vai ter que fazer a segunda parte? Ó, aqui ele gastou 3. Mas o tempo total foi de 5,62. Quanto tempo ele gastou na segunda parte? É a diferença desses dois. 5,62 menos 3, que, claro, dá 2,62, né? Agora você pode calcular qual é a velocidade da parte 2, porque você tem, ó, a velocidade, você tem a distância da parte 2 e o tempo da parte 2. Então, V2 vai ter, é a distância da parte 2 dividido pelo tempo da parte 2. Ok? Então, fica 202,5 dividido por 2,62. Por favor, me acompanha aí agora, tá? Então, ó, esse resultado aqui eu errei quando eu digitei na calculadora, dá 5,5, tá bom? Então, aqui é 5,5 e aqui sobra quanto? 2,5. Então, aqui é 202,5 dividido por... A gente vai fazer, então, 202,5 dividido por 2,5, tá? 202,5 dividido por 2,5. Tudo certo agora? 81 quilômetros por hora. Perfeito? Tá? Então, como eu disse para vocês, era para dar uns números exatos. Agora faz sentido. 81 quilômetros por hora a velocidade na parte 2. Então, esse aqui é um pouquinho diferente daquilo que nós vimos na aula da semana passada, né? Porque ele pede a velocidade em uma das partes. Ele poderia pedir também, quanto tempo ele gastou na segunda parte, se a velocidade tem final deu 75, né? Ou poderia pedir, sei lá, tá? Então, para a gente ter algumas possibilidades. O legal é que é o seguinte, você vai ter que sempre estudar as partes separadas e sempre ir aplicando para cada uma das partes a equação da velocidade média. Então, agora a gente vai fazer um exercício que é uma questão de vestibular que a gente vai resolver algebricamente, tá? Então, ele não vai dar as distâncias ali, vai chamar a distância de L, tá bom? Não chora não, é só para a gente exercitar um pouquinho a mente e saber que tem essas possibilidades aqui. Não vai estar lá na atividade de vocês esses exercícios algébricos, tá? Então, por que você vai fazer? Porque a gente precisa se deparar com eles também, né? Diz o seguinte, numa corrida de revezamento tem um cão com velocidade VC de 6 metros, uma lebre com velocidade VL de 4 e um gato com velocidade VG de 3. Tá bom? Se cada um dos animais percorre uma distância L, a velocidade média da equipe no revezamento vale em metros por segundo. Puxa vida. E agora? Como é que eu faço? Eu não sei quem é L, tá certo? Então a gente vai ter um pouquinho de trabalho aqui para fazer, mas vamos lá. A velocidade média da corrida toda vai ser a distância percorrida pelo cão, o ΔS do cão, mais o ΔS da lebre, mais o ΔS do gato, dividido pelo quê? Pelo tempo total. Quem é o tempo total? É o tempo gasto pelo cão, mais o tempo gasto pela lebre, mais o tempo gasto pelo gato. Então, a gente vai calcular cada um desses, ó. Então, o cão. O que eu sei? Eu só sei uma coisa. Eu só sei que a velocidade do cão foi de 6.
A distância que ele percorreu, eu também sei que é L. Quanto é o tempo do cão? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a velocidade média. Não tem outra escapatória, gente. É só isso aqui, ó. Só que você não vai achar o tempo não vai ser um número. Por quê? Porque a distância não é um número. Tá? Então, o tempo vai ser o quê? Vai estar em função de L, que é a distância. Então, vai ficar assim, ó. O tempo vai para lá multiplicando. Então, o tempo do cão vezes a velocidade, que é 6, igual a L. Então, o tempo que o cão gasta, passa o 6 dividindo, fica L sobre 6. Conseguiram acompanhar meu raciocínio? Tá? Não é um número por quê? Porque a distância não é um número. Certo? E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a mesma coisa para lebre. A velocidade da lebre é 4. A distância que ela percorre é L. Quem é o tempo dela? Vou fazer a mesma coisa, vou jogar na equação da velocidade média. Velocidade média da lebre é a distância da lebre pelo tempo da lebre. Passa o tempo para lá, o tempo não vai ser um número, vai estar em função de L, porque a distância é L. Então vai ficar assim, o tempo da lebre vezes 4 igual a L. Quem é o tempo da lebre? Ora, pois, é L sobre 4. E aí a gente nem precisa mais fazer o tempo do gato, que a gente já sabe. Tempo é distância pela velocidade. Então, no caso do gato, a velocidade do gato é 3, não é? 3. A distância que ele percorreu é L também, não é? L. Então, o tempo do gato é L sobre 3, porque tempo é distância dividido por velocidade. Tá certo? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar na equação da velocidade média. Não tem mistério. Distância percorrida aqui, mais distância percorrida pela lebre, mais distância percorrida pelo gato, dividido pelo tempo gasto pelo cão, mais o tempo gasto pela lebre, mais o tempo gasto pelo gato. Aí, professor, mas eu não estou conseguindo ver como é que o senhor vai resolver isso. Calma, que eu vou resolver, vai dar certo. Ó. Qual é a distância percorrida pelo cão? L. E pela lebre? L. E pelo gato? L. Qual é o tempo gasto pelo cão? L sobre 6. E pela lebre? L sobre 4. E pelo gato? L sobre 3. Você percebeu que todo mundo tem L? Todos os termos do numerador ou do denominador têm L. Então, eu vou poder cortar esse L. Tá vendo? Por isso que eu posso resolver algebricamente. Tá legal? Então, se aqui se eu dividir em cima e embaixo por L, aqui sobra 1. Ó, aqui sobra 1, porque L dividido por L dá 1. Aqui sobra 1 e não 0, tá? Antes que alguém pense, então fica 0 no numerador. Não, fica. Deixa eu até colocar aqui que eu vou dividir por L em cima e vou dividir por L embaixo. L dividido por L. É verdade, professor, não é 0 não, é 1. É isso mesmo. L dividido por L é 1. L dividido por L é 1. Pronto. E embaixo, 1/6 mais 1/4 mais 1/3. Beleza? Em cima você tem o quê? Você tem 3 dividido por esse cara aqui. Se você somasse L mais L mais L, dá 3Ls. Dividido por L, dá 3. É a mesma coisa. Ah, professor, e como que resolve essa parada aqui que eu não sei? Você sabe. É que você não lembra e nem gosta, mas é mínimo múltiplo comum. Tá? Não vou gastar meu tempo aqui explicando para vocês como é que a gente resolve mínimo múltiplo comum, né? Mas o mínimo múltiplo comum entre 6, 4 e 3 é 12. Fatora lá, lembra disso? Ó? Começa dividindo por 2, vai dividindo por 2 até não dá mais. Daí vai por 3 até não dá mais. Lembra? E o que eu faço com o mínimo, professor? Divido pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. 12 eu divido por 6 dá 2, faço vezes 1, que dá 2. Mais 12 eu divido por 4, que dá 3, faço vezes 1, que dá 3.
E 12 eu divido por 3 dá 4, faço vezes 1 que dá 4. Então eu chego à seguinte situação. É 3 dividido por quanto? 5, 9, concorda? Ó, 2 mais 3, 5 mais 4, 9 dozeavos. E quando eu tenho uma fração dividida por outra, eu não sei dividir fração, mas eu sei que o inverso da divisão é a multiplicação. Então eu multiplico pelo inverso da fração. Estou gastando a matemática com isso aqui, hein? Ó. Então fica 12 por 9. 12 vezes, 3 vezes 12 nonos, tá? 3 vezes 12, 36, dividido por 9. 36 dividido por 9, 4 metros por segundo. É a velocidade média da corrida, né? Legal? Quem gostou, bate palma. Ah, ninguém, né? Só eu mesmo que gosto. Beleza, gente? Esse aí foi pra gente se divertir um pouco, tá? Bastante álgebra, matemática, fração, mínimo múltiplo comum e tales coisa. Beleza?